Mas como a gente comentou ali em cima, né? Davi falou, né? Bom é habitar na casa do Senhor, né? Morar na casa do Senhor. Morando não tem hora de sair, né? A gente vai ficar por aqui, vai ficando. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Eu vou fazer um comentário aqui muito legal que o pastor Marcos falou aqui sobre o jovem rico, né? Que muitas das vezes a gente, movido por sentimentos, né? Alguém vem para nos dar uma correção, falar alguma coisa com a gente. Acontece isso muito entre pais e filhos, né? E o filho já chega e diz, pô, você não vê as minhas qualidades, as coisas boas, né, que eu estou fazendo? Vocês sempre vêm corrigindo aquilo que, só isso que eu fiz de errado. O jovem rico está mostrando isso, né? Tenho tudo isso aqui de bom, ó. Aí Jesus foi lá naquilo que uma coisa te falta. De repente ele pensou, pô, não podia falar nas outras 10 que eu sou bom, que eu... Aí uma coisa muito legal que o Espírito Santo falou. Se um carro está praticamente todo limpo, e tem só uma parte suja, você vai limpar aquela que está suja, para ficar mais limpo ainda, para ficar melhor ainda, para a comunhão, o relacionamento deles ficar melhor ainda. Foi isso que Jesus está fazendo ali com ele. E muitas das vezes a gente, movido por sentimento, a gente fica chateado porque, pô, podia falar das outras coisas. Mas sempre o olhar de Jesus é para nos aperfeiçoar, é para nos melhorar, para nos fazer ser melhor, mais perfeito. Que, como ele falou, uma coisa só te basta, cara, faz isso e, pô, tu vai ser perfeito. Mas aí ele, chateado, porque Jesus não levantou a bola dele, porque Jesus não falou para ele, pô, esse cara é você, hein? Aí ele ficou chateado e foi embora. Podia ter feito, e aquilo que ele estava almejando com Jesus seria infinitamente melhor. Que nós sejamos assim, né? Não vivemos, como a palavra diz, por sentimentos, mas que a gente possa viver pela palavra que sempre vem para nos limpar, para a gente dar e gerar muito mais frutos ainda. Amém? Então, glória a Deus. Abra comigo a palavra em Mateus 25. Deus sempre vem para nos alertar, né? Sempre nos direcionar, né? As palavras que tiveram aqui anteriormente, o Wagner nos abençoou muito, né, nos orientando em oração, que Deus devemos orar. E quando o pastor Paulo me pediu para trazer uma palavra, Deus me trouxe a essa passagem, acredito que justamente para nesses últimos tempos, né, a gente tem visto isso, para nós intensificarmos a nossa comunhão com Deus, para nós buscarmos incessantemente, para que a gente não seja pego de surpresa, para que depois a gente não venha a dizer que não tive oportunidade, porque as coisas vão acontecer, né? E só não vai ouvir quem não tem ouvidos. Mas o Espírito Santo diz, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E ele sempre vai alertar, sempre vai trazer um alerta, sempre vai trazer uma direção, né? Para nos colocar no caminho. A palavra do Senhor diz em Isaías que se nós nos desviarmos para a esquerda ou para a direita, viria uma voz por detrás de nós, falaria conosco para nos colocar de volta para o caminho, para a gente seguir firme a nossa direção, né? E a nossa direção é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, né? Jesus é nosso alvo, espero que seja, né, de todos nós, e você que nos assiste também, para que a gente chegue lá, ou no dia que nós partirmos para Ele, ou no dia que Ele voltarmos, nos encontre, né? Tem um encontro conosco, porque a gente vai estar ligado na vinda dEle. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje à noite. Que a palavra diz, a partir do verso 1, Mateus 25, 1, diz, então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Ouviu-se um grito, guarda isso. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. As nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte, nem a nós e a vós outros. E diante aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo,
e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Até aqui, por enquanto. Veja que Deus está sempre nos chamando a atenção, sempre nos chamando, nos alertando para a gente ficar de antena ligada. Através da sua passagem, através da sua palavra, Ele sempre nos traz isso. E eu fiquei meditando muito nessa, já não é de hoje, né? Que a gente escuta que os filhos não sabem a hora, nem o momento, apenas o pai. Apenas o pai. O filho não conhece, não vai saber a hora que vem, não vai saber a hora que vem. Mas que pai faria isso com o filho? De não dizer a hora que ele viria. O pai não quer pegar os filhos de surpresa. Ele quer fazer uma surpresa, mas ele não quer pegar os filhos de surpresa. Como a gente diz aí na gíria, de calça riada. Ele quer nos avisar, ainda mais para um momento desse. O que acontece é que ele não nos avisou, e não nos avisa, para que a gente possa estar o tempo todo ali pertinho. Pai, quando é que vai ser? Porque senão a gente vai dizer assim, como eu dizia antes de me converter, eu via que era bom, mas não queria me envolver, né? Aí dizia assim, quando eu for mais velho, aí eu vou para a igreja, vou curtir, vou aproveitar o mundo. Alguém está comigo? Alguém pensava assim algum dia, algum momento de suas vidas? E depois, quando eu estiver velhinho, já tiver curtido, aproveitado a vida, então eu vou para a igreja. Ali eu me dedico, ali eu espero a volta de Jesus. Ou, se eu morrer, eu parto. Mas já aproveitei a vida, curti a vida. Mas quando eu me converti aos 27 anos, eu me arrependi amargamente. Eu falei, caramba, quanto tempo eu perdi. E eu só estava com 27 anos. Quanto tempo eu perdi. Podia estar na presença de Deus há muito mais tempo. Podia estar aproveitando a verdadeira vida, porque Jesus é a vida. Fora de Jesus não tem vida. Fora de Jesus é morte. Jesus falou para um certo discípulo, deixa os mortos sepultarem os mortos. Você vem comigo. Jesus é a vida. Ele nos dá a vida, Ele nos entrega a vida. Então Jesus, Deus não vai pegar a gente despercebido, porque Ele está sempre nos avisando. Ele está sempre dando uma palavra, Ele está sempre trazendo alguém para nos dar um toque, para falar alguma coisa, para nos dar uma direção. O que Ele quer é que a gente não saia da presença dEle. O que Ele quer é que a gente esteja o tempo todo ali. Senhor, estou aqui, fala comigo, orando, buscando, tendo relacionamento com Ele, conhecendo Ele. Para que no momento que Ele disser, a gente está ali, ó. Vai ser agora. Vai ser agora. Você vê que Pedro estava um pouco mais afastado de Jesus, e Jesus estava dizendo que havia um traidor no meio deles. E Pedro estava um pouco afastado. Aí ele perguntou para quem? Para João. João, tu que está aí mais perto, está ouvindo as batidas do coração dele, está deitadinho aí, pergunta a ele quem é. Aí Jesus falou, mas Pedro estava mais afastado. Quem está pertinho, escuta. Quem está próximo, ouve. Quem está próximo tem mais intimidade, relacionamento. E vai aprendendo com aquele que está falando. E Jesus fala, amém? Jesus fala, todo tempo Ele está falando. Basta a gente querer ter esse relacionamento com Ele, querer ouvir aquilo que Ele tem para falar. Amém? Então Ele vai falar mais essa noite. Entrei um pouquinho por aqui, mas ainda vou. Então Ele diz, a partir do verso 1, Ele diz, então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando a sua lâmpada, saíram ao encontro desse noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem sua lâmpada, não levaram o azeite consigo. Lâmpada fala de uma pessoa. Jesus falou no Evangelho de João que João, ele era uma lâmpada. Ele era a lâmpada que estava naquele momento ministrando e trazendo a verdade para a vinda dele, para a vinda de Jesus. Então, lâmpada é você, sou eu e você.
Jesus chega a dizer que ele acende uma lâmpada não para colocar debaixo de uma cama, né? Mas ele coloca no alto da casa para iluminar toda a casa. Então, nós somos uma lâmpada que somos acesa pela palavra de Deus, pela unção de Deus, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que a gente possa falar, para que a gente possa iluminar onde tiver a escuridão, as trevas, para que possa dissipar as trevas daquele lugar e você possa ter conhecimento, você possa ter direção, você possa ter uma comunhão com Ele. Amém? E azeite fala de unção, azeite fala de uma capacitação, azeite fala de presença do Espírito Santo, azeite fala de conhecimento de palavra, que você tem que ter dentro de você. Amém? Então, as virgens nécias, elas eram lâmpadas, assim como todos nós aqui somos lâmpadas. Mas precisamos estar cheio de azeite, cheio de unção, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, né? O apóstolo Paulo fala em Efésios 5, vem aqui comigo rapidinho, Efésios 5. Veja o que ele diz em Efésios 5, a partir do versículo 17, que ele fala assim: por esta razão, não vos torneis insensatos. São as virgens nécias. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Estou só acrescentando aqui de outro versículo. E o 18 diz: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esse é um papel meu e teu. Apesar de nós já sermos batizados no Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo em nós, habitando em nós, né? O véu foi rasgado, o Espírito Santo saiu lá do Santo dos Santos, né? Era uma construção, vamos colocar que era uma igreja, e veio habitar em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo, nós somos templo sagrado do Espírito Santo. Em 1 Coríntios fala isso. Então nós temos que procurar nos encher do Espírito Santo, ter a presença dele, até porque a palavra diz que o Espírito Santo, ele vai nos conduzir em todas as coisas que vêm do céu, e vai confirmar nos nossos corações aquilo que vem do céu, e vai nos falar tudo aquilo que tem ouvido do Pai. Então, com o Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, você vai saber qual é o dia que Deus vem. A palavra diz para a gente não perder o tempo da nossa visitação. Então, se alguém vai lá te visitar, é porque você vai ficar sabendo que aquela pessoa vai te visitar, porque ele não quer te pegar distraído. E o Espírito Santo vai te avisar. Então, essa é uma das necessidades da gente se encher, nós que somos lâmpadas, da unção e da presença de Deus, da presença do Espírito Santo, para que a hora que ele tiver que falar alguma coisa, falar o teu coração, ministrar no teu coração, você está ali, pronto para ouvir. Uma direção que ele te dá, seja no teu relacionamento pessoal com Deus, no teu casamento, na tua situação financeira, no teu trabalho, no teu ministério. Deus vai estar sempre te orientando, sempre te conduzindo, porque Ele não quer que você fique sem saber para onde vai. E agora, o que eu faço? Estou passando por uma situação financeira não muito legal, o que eu faço? Senhor, e Deus está sempre falando, Ele fala o tempo todo. Para você ver como Ele está sempre falando, sempre nos orientando, em Mateus 2,12, fala assim: ora, sendo por divina revelação, avisando-os em sonho, para não voltar a Herodes, regressaram à sua terra por outro caminho. Em Mateus 2,22, eu vou falar aqui umas palavras rápidas, só para dar um exemplo de que ele está sempre nos orientando. Mateus 2,22, ouvindo, porém, que Arquelau reinava em Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, mas avisado em sonho, por divina revelação, retirou-se para as regiões da Galiléia. Atos dos Apóstolos. Eles responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente de Deus, que tem um bom testemunho de todos, toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo para te chamar à sua casa e ouvir as suas palavras. Em Hebreus 8,5 diz: os quais servem aquilo que é figura, sombra das coisas celestiais,
como Moisés foi divinamente avisado, quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito, olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Em Hebreus 11:7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua família, e por sua fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Você vê? Noé, divinamente avisado com as coisas que ainda não se viam. Ele foi avisado. Não se via. E foi avisado. A gente ainda não vê a nossa salvação, a nossa partida, a nossa ida, quando é que ele vai vir, e das outras coisas que acontecem na nossa vida, mas ele avisa. Mas para avisar, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar aos pés do Senhor. A gente tem que estar o tempo todo buscando, aos pés dele, orando, intercedendo. Espírito Santo, orando em línguas. Né? A gente foi aqui, foi maravilhoso, me abençoou demais. As 2 pregações do Wagner sobre oração, sobre comunhão com Deus. É aí onde você vai ter um relacionamento. Se eu não me relaciono com a minha esposa, não falo, converso com ela, eu não sei o que ela quer, o que ela gosta, o que ela está a fim de fazer, o que agrada a ela, o que não agrada. E ela não vai chegar depois e vai ficar só me avisando, e eu distraidão. O quê? Hein? Né? Fala, Deus. Então eu tenho que me relacionar, eu tenho que buscar esse Deus, para conhecer tudo aquilo que eu necessito e preciso, para eu não ser pego e distraído. Veja, vamos voltar lá para Mateus 25. No versículo 4 ele diz, no entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Você vê a prudência? A prudência, ela diz para você estar o tempo todo junto com aquele que tem tudo para nos dar. Se você é uma lâmpada, se você é um vaso, que você está se enchendo do azeite, você tem que ter uma outra vasilha ao teu lado para poder encher. Aí você nos fala até de amizade, de pessoas para estar ao nosso lado, pessoas que vão estar ali nos ajudando. Quem é casado, a esposa é o primeiro lugar. Mas quem é ainda solteiro, tem um amigo ou amizades que vão estar junto contigo, falando da mesma palavra, da mesma fé, se relacionando com pessoas que querem o mesmo que você. E você também, ser uma boa amizade para estar ali junto, porque a palavra diz, é melhor quando são 2, porque quando um cair, o outro levanta, o outro ajuda. Então isso vem também de um relacionamento entre pessoas. Assim como tem relacionamento com Deus, a gente se relaciona com as pessoas também. E isso nós temos que trazer essas pessoas para junto da gente. Ainda mais nesses últimos dias, em que o mundo está uma perdição só, às vezes até dentro da igreja a gente não encontra pessoas que estão ali querendo andar juntinho em caminho de Jesus, não. Tem pessoas que querem nos puxar para o abismo, para sair de perto, para sair da presença de Deus, para não estar na casa do Senhor, para buscar outras coisas que aparentemente são lícitas. Mas são lícitas se você busca primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas são acrescentadas. Nós temos que priorizar a palavra de Deus. Nós temos que priorizar a presença de Deus, o relacionamento com Deus. Nós temos que priorizar com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Amém? Então Deus fala, versículo 5, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas foram tomadas de sono. Não diz apenas as 5, todas as 10 que estavam aqui foram tomadas de sono. O sono, ele vem quando a gente não se envolve. Você está meio paradão, você está meio ali e tal. Jesus pegou os discípulos e falou assim, aguarda aqui, enquanto eu vou até ali orar. Aí eles ficaram lá, e agora o que a gente faz? Vamos dormir. Vamos tirar um cochilinho enquanto ele foi lá, eu não sei o que ele está fazendo, não sei o que ele está e tal. Em vez de ficar ligado, vamos ficar aqui atento. Para quando ele voltar, encontrar a gente. Estamos aqui, puro fogo, pentecostais. Amém? O pessoal está dormindo aí não, né?
Pentecostais, nós somos do fogo, apesar de a gente não ter aqui sapatinho de fogo, essas coisas todas e tal, mas a gente é pentecostal, a gente sabe que Deus fala todo o tempo, que a gente tem o Espírito Santo, que a gente tem a unção, que a gente tem os dons, que a gente tem os anjos para nos servir, que a gente pode se mover, que Deus está com a gente tem um nome dele para abençoar vidas e sermos abençoados, amém? E uma coisa muito legal que Deus me mostrou hoje, orando, foi quando a gente se chega mais para perto de Deus, como o pastor Hélio fala aqui, a gente vai sendo queimado, né? Fogo. A gente vai chegando perto do fogo e vai sendo queimado, e aquilo que não presta vai saindo, vai caindo. Certo? Muito legal. Aí Deus me mostrou, quando a gente chega perto dele, a palavra diz que ele é fogo. Ele é o sol da nossa justiça. O sol queima, não queima? Eu, outro dia, vendo uma mensagem na internet, não lembro o nome do pastor, ele pregando muito sobre ciência, ele começou a mostrar outros sols que existem, que apareceram aí, que o pessoal descobriu. O maior sol, ele cabe em vários sols desse nosso aqui, como se fosse dentro dele. Ele fez ali, deu uma ilustração do nosso sol como bolinhas de ping-pong. Cara, dava milhares de bolinhas de ping-pong para chegar ao tamanho desse último sol que a ciência já descobriu aí. Nosso Deus é o sol da justiça. A intensidade desse sol que Deus é, do fogo que Ele é infinitamente maior do que qualquer fogo, qualquer sol que possa aparecer e existir na galáxia, não é nem na Terra, mas é na galáxia. Rapaz, então quando você chega perto dele, você toma desse sol, você se esquenta nesse sol, você se aquece, você vai se tornar uma labareda, que qualquer outro fogo que chegar perto de você, meu irmão, tu já vai estar com calo, que esse sol não vai ser nada, vai ser cosquinha para você. Aí eu entendi, o Espírito Santo me trouxe. Por isso que quando você passar pelo fogo, não vai te queimar. Por isso, se você passar pelas águas, não vai te afogar. Ele é rios de água viva, você vai estar debaixo dele, recebendo de tudo isso. Então, o que vier, cara, tu vai olhar e não vai te queimar, não vai te afogar. Aí Deus me trouxe logo isso. Por isso é que se você passar pelo fogo, você não vai se queimar. Porque você está pertinho de mim, eu sou o maior fogo que existe, não há fogo maior do que eu. Se você passar pelas águas, eu sou a maior fonte de águas que existe. A voz dele são como águas. Então você está pertinho, ouvindo ali o som de muitas águas, então qualquer outra aguinha que vier, tu vai dizer, rapaz, isso aí é uma pocinha, é uma biquinha que abriu ali, porque você está perto desse Deus maravilhoso, que vai te falar, destruindo todas as coisas. O inimigo se levanta, por isso que Isaías diz que o inimigo é nada. Ele é um nada. É nada. Porque você está com aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que venceu. A palavra diz em Apocalipse que ele com um mero sopro vai acabar com tudo, com o inferno. Com um sopro. Esse é teu Pai. Esse é o teu Senhor. Esse é aquele que te toma pela mão e te conduz. Esse é que bota um caminho na tua direção para tu seguir. É esse que diz que guerreia tuas guerras, luta as tuas lutas e te faz em todas elas mais que vencedor. É esse que diz assim, ai daquele que se levantar contra você. Ai daquele que vier contra um ungido meu. Irmão, isso não dá vontade de descansar não, dá vontade de dormir. Aí eu entendi também, Pedro ia ser morto no dia seguinte, o cara estava lá na cadeia, na cela, dormindo. Fala aí, Johnny, tu ia estar dormindo? Tu vai ser amanhã enforcado, sei lá. Tu vai estar dormindo tranquilão. Esses caras sabiam. Andavam com Jesus, tinham relacionamento com Ele. Estava ali pertinho dEle. Então Ele tinha muito para dar. Ele tem muito para falar. Então não basta a gente vir só aqui à igreja. É bom, gente, é maravilhoso. A gente falou lá em cima, o pastor Paulo falou lá em cima, Davi disse que o prazer dele, a vontade dele é de morar na casa do Senhor. Para estar ouvindo o tempo todo a voz de Deus. Para ter tendo relacionamento. Então não é só vir aqui terça, só vir na quinta, só vir no domingo. Não, todo dia.
A palavra do Senhor diz para a gente, nos evangelhos, nos trancar no nosso quarto. Está na nossa casa, a gente está na nossa casa todo dia. Ele fala disso em um relacionamento constante na presença do Pai. Vê aqui. Versículo 7 fala: então se levantaram todas aquelas virgens. Não, desculpa, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Percebe? À meia-noite, escuridão total, plena da noite, à meia-noite. Toda a escuridão, meia-noite, depois começa 1h da manhã, ele começa a chegar para ir clareando, mas meia-noite é o cume. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Elas foram avisadas ou não foram avisadas? Foram avisadas? Foram pegas distraídos? Não. Elas foram avisadas que o noivo viria, que o noivo ia abrir as portas, que ele estava para chegar. Ele não chegou a abrir a porta, está todo mundo dormindo. Fechou a porta e, peguei vocês. Como um ladrão eu cheguei, não estava ninguém acordado, estava todo mundo dormindo, agora ninguém vai entrar. Não, nosso Deus não é um Deus mau, nosso Deus não é um Deus sádico. Ele é um Deus de amor. Ele diz para a gente sair por aí e evangelizar, falar das boas novas, avisar a todos. Então ele vai avisar. Mas só vai ouvir quem estiver perto. Só vai ouvir quem tiver ouvidos. A gente tem ouvidos, mas ele pede ouvidos para ouvir. Porque tem muita gente que vem para a igreja, esse não é o teu caso, amém? Não é o caso da Academia da Fé, que vem para a igreja e não está nem aí, está pensando em outras coisas, vem aqui só para dizer que veio, para bater um cartão, para chegar aqui, deixa eu ver se eu pego ele em alguma falha, em alguma falta, como eles faziam com Jesus. Vamos ver se a gente pega ele, para a gente poder dizer, aí te peguei, sei que tu falou, heresia e tal. Então tem que vir de coração aberto para ouvir aquilo que o Espírito Santo quer dizer às igrejas. A sua igreja, a seu povo, a seus filhos. Porque ele fala, o tempo todo ele fala. O Espírito Santo está pairando e falando. Aos corações de cada um, segundo a fé de cada um, segundo a proporção de que cada um abre o seu coração para ouvir. Amém? Então ele diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao seu encontro. Versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Irmão, isso aqui é um aviso. A gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar. Esse é o que está pairando hoje, que o Espírito Santo está se movendo a falar. Eu cheguei aqui um pouco, 7h15 mais ou menos, quase 7h20, e o assunto era esse. Jesus está às portas, Jesus está voltando, e a gente tem que se preparar. Deus está clamando, levantando igrejas, levantando pastores e pregando, avisando que o Senhor está à porta e está abrindo. Não foi à toa a pregação do Wagner falando sobre ação, buscar relacionamento com Deus, para estar ouvindo a sua voz, ouvindo a sua direção, se preparando. E hoje Deus me inspira para trazer essa palavra aqui. Não é uma palavra de ensinamento, não é uma palavra do ministério 100% aqui da igreja, é a palavra da igreja que é mais de ensino, porque Deus está falando. Gente, a gente não pode brincar. A gente não pode ter um relacionamento com Deus e achar que Deus vai salvar a gente só porque a gente se diz cristão. Eu sou de Cristo, agora Deus que se vire e cuide de mim, porque eu entreguei minha vida para Ele. E a palavra diz do Senhor em Salmos que entrega a tua vida para Ele, descansa nele, o mais Ele fará. Então vou descansar nele e vou continuar vivendo a vida no mundo. Não, não é assim. Não é assim que se vive uma vida por amor, como foi falado aqui na oferta. Se a gente ama alguém e a gente conhece o amor dele pelas nossas vidas, a gente vai buscar esse que nos ama. A gente vai ter relacionamento com ele, a gente vai estreitar essa comunhão. É maravilhoso a gente estar perto de pessoas que amam a gente. Amém? É muito bom.
Então, como a gente não vai buscar esse Deus maravilhoso, vai esperar para vir aqui? Não. Deus está disponível. A palavra do Senhor diz que Ele não está com o ouvido dele agravado para que não possa nos ouvir, nem com a mão dele enfaixada ou presa para que não possa nos abençoar. A todo tempo. Na verdade, Ele já veio, Ele está aqui esperando, aguardando cada um de nós que queira buscá-lo para ouvir a sua voz. Amém? Versículo 8 diz: E as nécias disseram às prudentes: Dá-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Você vê que as pessoas que estavam ali buscando, estavam cheios da presença de Deus, cheios da unção, do azeite, do relacionamento com o Senhor. Você não pode dar aquilo que você tem para as outras pessoas. Nós somos o exemplo. Outro dia Deus falou comigo, me deu uma frase muito legal. Você não pode ir lá ajudar as pessoas, dizer para elas o que elas têm que fazer, ajudando elas dessa forma. Não, você tem que fazer para que elas vejam o exemplo em você, os resultados, para que elas aprendam a fazer. Então, foi isso aqui que as virgens prudentes fizeram. Ela falou assim: não, eu não vou dar para vocês, porque se eu der também, vai acabar o meu também. Mas aprende comigo, fica aqui. Fica me observando. Fica pertinho de mim. Porque a luz que vai me iluminar, eu que estou com a luz, vai me iluminar ali à volta. Então, vou ficar ali pertinho e vou aproveitar da tua luz. E no momento que o rei vier, Jesus vier, o noivo vier, ele vai estar ali e vai ver, vai ouvir e vai entrar junto. Mas elas tardou, falou: vamos lá no mundo comprar. Veja o que diz. Versículo 9. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outros. E diante aos que vendem e comprai. Versículo 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as noivas estavam apercebidas. Entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Elas saíram da presença de Deus, saíram, perderam ali o azeite, acabou o seu azeite, mantinham a sua chama acesa, mantinham a sua vida ali em comunhão com Deus e foram para o mundo buscar azeite. Irmão, no mundo não tem azeite. Não tem azeite no mundo. Azeite não é azeite galo, Borges, não. Esse azeite é para outra coisa. Vamos saciar a nossa carne, nosso corpo aqui, vai o paladar. Mas azeite da palavra, da presença de Deus, o mundo não quer Deus. As coisas no mundo não nos traz para Deus. As diversões no mundo, os prazeres do mundo, na verdade, eles nos afastam de Deus. E muitas vezes isso vem como tentação, como laço, para nos tirar da presença de Deus. Para que a gente não conheça esse Deus maravilhoso, nos relacione com Ele e não desfrute do que o mundo tem na direção de Deus. No momento certo, na hora certa, com a direção do Senhor, para mim e para a tua vida. Tudo isso é lícito. Não quero dizer para você que a gente tem que ser habitolado e morar dentro da igreja, se trancar aqui. Pastor, ele me dá a chave da igreja, não vou mais sair daqui. Não. Entendeu? Mas a nossa prioridade tem que ser Jesus. Tem que ser a palavra, tem que ser o relacionamento, tem que ser a comunhão. Porque tudo vem e provém dele. Ele é a fonte de bênção. A palavra do Senhor diz que nós não podemos receber nada se do céu não nos for dado. Sem Ele nada podemos fazer. Aqueles que edificam a casa sem Jesus não vai poder edificar, porque Ele não vai confirmar a palavra dEle. Sem Jesus, o centurião não pode vigiar a cidade. Sem Deus, não pode. Sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Sem Jesus nada podemos fazer, nada temos. A palavra dele diz que ele pagou um preço. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas feridas dele nós fomos sarados. Então, sem ele não temos cura. A palavra do Senhor diz que ele foi maldito na cruz. Maldito todo aquele que for pendurado na cruz. E ele foi. Levou as maldições e nos abençoou. Ele levou nossas dores, ele levou nossas maldições, ele nos abençoou. A palavra dele diz que ele se fez miserável para que nós nos enriquecêssemos. Em Efésios, fala direto ali,
que tudo é nele, é para ele e é por ele. Nele nós temos todas as coisas. Para ele são todas as coisas. E por ele, tudo que você necessita e precisa vai acontecer. Você tem vida, você tem prazer, você tem paz, você tem alegria, você tem gozo, você tem plenitude. Tudo está nele. Então, para que vamos buscar o mundo? O mundo é consequência. A gente vai desfrutar, a gente vai sair, a gente vai curtir um pouco. Mas isso aí é consequência. Maravilhoso a gente poder ser uma fonte de bênção, abençoar vidas. E isso tem que se tornar alto no nosso coração. Essa consciência tem que ser alta. Sabe por quê? Vem aqui comigo em Atos. Atos 3. Nós estávamos conversando no domingo agora, e Deus me deu uma revelação em cima disso aqui muito legal. Isso é porque, você vê, é uma caminhada, é uma jornada. E se a gente não estiver ligado, as coisas não acontecem. Pessoas não são abençoadas por causa das nossas vidas. Versículo 1 fala: Pedro e João, subindo ao templo para orar, da hora nona, era levado um homem coxo, de nascença, ao qual punha diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, vendo ele, a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando os olhos, juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas tudo o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Esse homem foi tremendamente abençoado. Mas por quê? Você vê que Pedro e João subiam ao templo para orar na hora nona. Na hora nona, ele sempre subia ao templo para orar. Aquele coxo já estava lá. O coxo estava sempre lá, também na porta, sempre pedindo esmola naquela igreja, na porta da igreja. Por que Pedro não fez isso antes? Por que Pedro não pegou e já tinha orado por ele, já tinha mandado para ele: levanta e anda daí, rapaz, Jesus já morreu por você e tal. Jesus já consumou a obra, Jesus já fez essa obra, amém? Já tinha feito, já tinha morrido, já tinha ressuscitado, então já tinha levado sobre ele todas as nossas dores, nossas enfermidades, a maldição. Então por que Pedro não fez isso antes? Simplesmente não chegou lá e curou ele. Porque quanto mais você busca a Deus, quanto mais você está na presença de Deus, a consciência do que Jesus fez e do que você é, vai aumentando. Isso o Espírito Santo me falou ali no domingo, a gente estava conversando. Quanto mais você busca, quanto mais você chega perto de Deus, mais você sabe quem é. Pedro falou isso para Jesus, Jesus perguntando: quem vocês dizem que eu sou? Tal. Não, o que vocês dizem que eu sou? Porque os outros disseram: você é Jeremias, você é isso, aquilo. E Jesus perguntou: não, vocês, discípulos que andam comigo, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levantou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele estava perto. E Jesus diz: bem-aventurado tu és, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o Pai que estava lá do alto o revelou. Deu revelação para ele, mostrando para ele aquilo que ele era. Então, quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente sabe quem Jesus é e quem você é. Porque Jesus também diz quem você é nele. Então, Pedro aqui, constantemente buscando, estando na igreja, buscando em oração, estando ali em comunhão com os irmãos, ou quem ministrava a palavra lá, a consciência dele de que Jesus fez na cruz, da autoridade que ele tinha em Cristo Jesus, aquilo foi crescendo nele, e ele pôde chegar para aquele coxo naquele dia, que ele tinha consciência daquilo que ele se tornou e do que Jesus fez, para dizer para ele: agora eu sei quem eu sou, estou cheio de Jesus aqui, estou cheio da autoridade, eu posso dizer para esse coxo: olha para mim, nem ouro nem prata eu tenho, nada que eu tenho, ou mesmo que ele tivesse no mundo não poderia curar aquele homem, mas o que eu tenho, ele teve a consciência de quem ele era, isso eu te dou, levanta e anda. E ele pôde levantar aquele homem e ser uma bênção para ele. Foi abençoado porque ele foi edificado,
descobriu quem ele era e abençoou outras vidas. Esse é o Evangelho. Esse é o verdadeiro Evangelho. Você tem que saber quem você é, a nova criatura que você é. Conhecer o que Jesus fez na cruz do Calvário. E assim você vai ser uma bomba nesse mundo. Você vai ser uma dinamite nesse mundo. Você vai ser uma bênção. Como Deus falou para Abraão, eu vou fazer de ti uma bênção. Sê tu uma bênção. Mas se ele não soubesse quem ele era, o que ele pode fazer? O que eu e você podemos fazer se nós não soubermos quem nós somos? Do que nós temos. A potência que nós somos. Em Cristo Jesus. Não em nós mesmos, mas em Cristo. Jesus falou em Marcos, ele deu a direção. Ide agora, a todo canto. Vai, no meu nome. Vocês vão impor a mão nos enfermos e vão curar. Você vai ressuscitar os mortos. Você vai curar todos. Mas se a gente não tem em alta essa consciência de quem nós somos, do que nós somos, do que Jesus fez, da autoridade que nós temos no nome dele, como nós vamos fazer? Se eu não sei nem quem eu sou? Então eu preciso ter essa consciência em alto. Mas para ter essa consciência, eu vou ter que buscar, eu vou ter que me relacionar. Em Efésios, vamos voltar para Efésios aqui de novo. Em Efésios 14, Efésios 5, versículo 14, diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, olha as nécias, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, aquilo que eu li mais cedo, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Como é que se enche no Espírito? Falando entre vós com salmos, entoando os louvores, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então essa tem que ser a prática da nova criatura. Nós temos que despertar, nós temos que acordar. Em 1 Coríntios 12, deixa eu ver só se é 12 mesmo. Onze. Aqui ele está falando sobre a ceia, mas veja o que ele diz, a partir do versículo 28, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos que dormem. Temos que olhar para nossas vidas. Esse é um tempo da gente se analisar, da gente olhar e ver como é que nós estamos conduzindo a nossa vida, no qual Jesus deu a vida dele para morrer, para nos salvar e nos resgatar. Temos que discernir, temos que nos julgar nossas atitudes, julgar nossos comportamentos, julgar nossos pensamentos. A palavra do Senhor diz que nós temos que levar nossos pensamentos cativos aos pensamentos de Cristo. Nós temos que pensar como Ele. E não deixar as coisas do mundo nos influenciar. Temos que nos transbordar, encher e transbordar do Espírito Santo, para que o mundo não possa contaminar nossas vidas. Se você estiver cheio, buscar a presença de Deus, estiver cheio da palavra dEle, permitir com que Ele derrame desse rio que flui do trono dEle, mesmo alguma coisa que o mundo tenta colocar dentro, vai sair. Já fez esse experimento? Bota lá um copo lá, deixa a água na bica, debaixo da bica e tenta colocar. Ela até entra um pouquinho, mas logo sai.
Porque a água de Deus, o rio de Deus é tão mais poderoso, como eu falei aqui, tão mais forte, que não vai permitir com que nada no mundo entre e se contamine. A minha vida e a tua vida. E a minha vida e a tua vida vai ser uma bênção. É isso que todos nós procuramos. Amém? Ter tudo de bom à nossa volta, ao nosso redor. Está certo que, por causa disso, nós vamos ser perseguidos. Mas amém. A palavra do Senhor diz que o galardão nosso é grande. Imagina o galardão de Paulo. Aposto, o teu é grande também. Fica firme. Tem que ainda cumprir a tua carreira. Imagina. Foi chicoteado, naufragou. O cara chegou, quando estava pregando, encheram de pedra, a ponto de ele olhar para ele e dizer assim, pô, o cara morreu. Rapaz, ele acabou de levantar e foi pregar na outra cidade. O que é isso? O cara estava cheio de Deus, ele estava cheio do fogo de Deus, ele estava cheio da presença de Deus, ele estava junto do sol da justiça, ele estava junto daquele que é toda a luz, todo o poder. Você vê, as pedras não causaram nenhum dano nele, ele levantou e continuou pregando, ele continuou falando daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus é, o amor que Jesus tem pelas nossas vidas. E a nossa vida transborda tanto que a gente vai anunciar isso para todo mundo. A nossa vida vai ser um anúncio. Nós somos cartas vivas para serem lidas. E as coisas do mundo, a gente, presença de Deus, vão todas sair, vão se queimar. Mesaque, Sadraque e Abednego foram jogados na fornalha. Aumenta 7 vezes, pode aumentar 500.000 vezes. O sol que eu estou pertinho é muito maior. Já me botou calo todinho, meu corpo todo contra esse foguinho do mundo. Não vai me contaminar, não vai nem me arranhar. João, em Apocalipse, foi jogado no negócio de azeite, um negócio de... Pode jogar, eu estou amarradão, estou afim até de morrer logo e partir para o céu. Jogou lá e o cara tomou esse banho de sol, como é? Não, de sol, que você vai lá e entra naquela máquina lá e sai bronzeado. Bronzeamento artificial, né? Não foi o primeiro banho artificial que existiu, foi criado com ele ali. Alguém leu a Bíblia e falou assim, vou fazer um bronzeamento artificial. João inspirou o cara. E nada, nenhum dano causou nele, ele entrou e saiu. Estava fervendo o azeite. É o furor de azeite ali. Por quê? Estava na presença do Pai, ele estava ali juntinho com o Senhor, estava naquele que é pleno em tudo. E a gente vai rir dessas coisas, gente. A gente não vai chegar aqui, pastor, ora por mim porque minha vida está difícil. Senhor, Paulo, Deus me ajuda. Tu está ali junto daquele que vive e reina. Ele vai dizer, fica tranquilo que eu vou lutar, vou trazer o que tu precisa. O que tu quer? Como eu já falei aqui diversas vezes, para você não sair da presença dele, ele vai trazer tudo para você. Vai te dar tudo. Vai entregar tudo nas tuas mãos, porque Ele quer que você fique ali, sendo aquecido pelo fogo da justiça. Ele quer botar uma mesa repleta na presença dos nossos adversários, mas tudo isso nós só vamos desfrutar se a gente estiver pertinho dEle, se a gente estiver do lado dEle, juntinho com Ele, buscando Ele, priorizando Ele, não porque Ele não queira te dar, mas para que você possa ouvir. Vai para cá, vem para lá. Uma certa época eu falei, caramba, o Senhor não é Deus de confusão. O Senhor às vezes me manda para cá, me manda para lá, me manda voltar de onde eu saí, Aí Deus falou comigo, vai lá em Mateus, vê como é que eu levei José e Maria, vai para o Egito, volta do Egito, vai para Nazaré, vem de Nazaré. Falei, é verdade. Mas o que? Ele estava juntinho, estava ouvindo, ele estava buscando, ele estava com o ouvido ali atento. Será que tem que se levantar uma perseguição para a gente chegar perto do Senhor? Que não seja assim na tua vida. Paulo disse, tanto sei ter nada, quanto também sei ter tudo. Ser rico, ele era uma fase da vida dele, ele tinha tudo, era próspero, estava lá dando pelo ladrão, como também teve a época que ele não tinha nada. Mas ele sabia lidar com essa época, porque a todo tempo ele buscava o Senhor. Ele estava ali orando, ele disse aos Coríntios, eu oro em línguas, mais do que todos vós juntos. Ele estava buscando. Ele estava na presença de Deus. Ele estava ouvindo a orientação que Deus sempre dava para ele. Vai para cá, vai para lá. Ele até dizia, né, nas cartas ele dizia, para umas cartas e outra, uma igreja e outra, dizia assim, eu estou querendo ir aí ter com vocês, mas se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus, né, direcionar, se Deus tiver algum plano para mim, em eu ir aí. Então ele não priorizava a vontade dele. Ele priorizava a direção de Deus, que é
incomparavelmente melhor para nossas vidas. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de bem e não de mal, para levar ao fim que você deseja. Ele tem os pensamentos. Mas para a gente conhecer esses pensamentos, a gente vai ter que chegar até Ele. A gente vai ter que estar aos pés dEle. A gente vai ter que se prostrar diante dEle. Conversar e falar com Ele. Ouvir a sua voz. E saber direitinho como é que a gente tem que se comportar. Aí Ele vai nos livrar do laço do passarinheiro. Aí Ele vai nos livrar da peste, das setas que voam de noite. Por quê? Porque está lá no início do versículo. Porque se apegou com Ele em amor. Esse é amor. Ele diz em João, aquele que me ama, esse ouve minhas palavras e a cumpre, a pratica. Esse é que me ama. E eu e o Pai viremos e nos manifestaremos a Ele. Mas aquele que ama verdadeiramente, em espírito e em verdade, é esse que Deus busca. É esse que Deus está procurando. Não que esse seja melhor por algum outro motivo, não. Mas porque vai estar ali, ouvindo aquilo que Ele tem para dizer. Ouvindo aquilo que Ele tem para dar. E não é só para a gente. É para que outras vidas. Ele vai tocar no teu coração, vai dizer assim, ó, tem fulano, está passando necessidade, está passando por isso, está passando por aquilo. Vai lá e ajuda. Compra uma cesta básica. Oferta um valor lá para ele. A filha dele está precisando disso, está precisando daquilo. Isso, aquilo outro. Porque você vai estar ali com ele. Você vai estar fazendo a obra dele. E com isso Deus vai te glorificar. Você vai sendo glorificado. Você vai estar sendo abençoado. E as coisas vão acontecer e fluir através da tua vida. Porque tu é uma bênção. Amém? Deus faz de ti uma bênção. Para que você seja uma bênção. Amém? Então, glória a Deus. Vou terminar. No Mateus 25. Diz, versículo 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. E como eu falei aqui mais cedo, ele diz no versículo 13, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. E esse vigiar, como eu falei, não é para a gente ficar com medo, não é para a gente ficar atemorizado ou achar que em nenhum momento ele vai nos direcionar, orientar, então você pega desapercebido. Não. O vigiar é justamente para isso, para que você esteja aos pés dele, para que você possa ouvir a direção que ele dá para o momento que ele vem. Não só vem, literalmente, na segunda vinda dele, a nossa partida da igreja para estar com ele, mas vir para abençoar, vir para te direcionar, vir para ter comunhão contigo, vir para falar contigo, vir para te dar uma direção, uma orientação. Se você não estiver ligado, se você estiver afastado dele, você não vai conseguir ouvir aquilo que você mesmo está querendo. Então você precisa estar perto, precisa estar atento. Por isso ele diz, vigiai, vigia. Vigia. Porque se você estiver vigiando, você vai estar o tempo todo ali. Senhor, fala. Eu estou aqui, ó. Estou com os ouvidos atentos para aquilo que o Senhor está querendo dizer. Porque quando o Senhor falar, você vai estar prestando atenção. Você vai estar ligado. E você vai sempre captar o que é a torre de transmissão, que é Deus. Você é o rádio. Você vai captar e vai anunciar. Hoje eu captei uma mensagem e estou aqui transmitindo. Eu sei que muitas das vezes uma palavra dessas chega e não é tão empolgante, não é tão... Mas é Lázaro, é o jovem rico. Está uma sujeirinha, ele está lhe dando uma limpadinha, um polimento para a gente ficar melhor ainda. Amém? Ele sempre quer nos aperfeiçoar. Jesus veio para nos aperfeiçoar. Jesus ele veio para trabalhar e edificar as nossas vidas. Sempre. A palavra de Deus ela vem para exortar, consolar e edificar. Ela nunca vem para te trazer prejuízo. Ela nunca vem para te levar para uma furada. Ela nunca vem para te decepcionar. Ela nunca vem para te magoar. Não, ela vem sempre para te levantar, para te orientar, por amor a nós. A palavra do Senhor diz que Ele ama aquele que disciplina. Ele ama. Qual é o pai que vai disciplinar o filho com um intento ruim, maligno? Claro que se a disciplina está vindo para melhorar, né?
E eu acredito que pela palavra dele, né, essa palavra vem para nos melhorar, nos aperfeiçoar, nos lapidar. Pastor, é uma época que ele falou que vinha com uma lixa. Às vezes vem uma lixa, às vezes vem um esmeril. Mas tudo isso vai vir, o esmeril serve para melhorar aquele pelo qual está sendo passado pelo esmeril. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Que você possa vibrar no teu coração com essas palavras, com a presença de Deus, porque antes de vir para você, veio para mim. Eu recebi essa mensagem antes de vocês e eu me alegrei. A palavra do Senhor diz para você exortar o sábio, ele vai se tornar mais sábio ainda. Então acredito que nessa noite, tanto os que estão aqui quanto os que nos assistem, são sábios em ouvir uma direção, reter aquilo de coração e colocar em prática. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente ouve aqui, aquilo que a gente tem sido ministrado nas igrejas. É Deus falando, é a palavra dele, é a presença dele, é o carinho dele, é o amor dele pelas nossas vidas. Amém? Então isso veio essa noite, essa manhã no meu coração, essa palavra me abençoou muito. Deus me trouxe essas revelações, como eu falei com vocês aqui de Pedro. Deus me trouxe essa revelação falando do sol, né, de queimar. Então a palavra dele vem e nos abençoa. Então, esteja sempre de coração aberto. Mostra para Deus que você é uma pessoa que está aqui se humilhando. Não para ser humilhado. A palavra do Senhor não vem para te humilhar. Ela vem para te exaltar. A gente que se humilha, dizendo assim, cara, eu vou botar tudo aquilo que... amém, Jesus. Paulo fez isso. Paulo foi treinado aos pés de Gamaliel. Paulo tinha toda a sabedoria da lei, todo o conhecimento da lei. Ele era o cara da época. E ele jogou isso tudo fora. Jogou tudo o conhecimento dele, toda a sabedoria dele, ele jogou no lixo para aprender tudo o que Jesus tinha para falar para ele. Você vê que o que ele tinha não o fez reconhecer Jesus no momento em que Jesus apareceu para ele. Quando ele estava com cartas na mão para ir matar judeus, Jesus apareceu para ele como uma grande luz no meio do caminho e ele caiu do cavalo. E ali Jesus falou para Paulo: Paulo, por que tu me persegues? E Paulo ficou ali querendo saber quem ele era, que luz era aquela, que Senhor era aquele. E ele diz: eu te perseguo? Eu não te persigo. Paulo tinha tanto conhecimento, tanto entendimento da lei, e aquilo na verdade fez com que ele tivesse afastado de Deus, afastado de Jesus, a ponto dele estar indo matar os filhos de Deus. Veja, religiosidade, conhecimento da letra, isso mata. Mas o que vivifica é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vivifica as letras e a presença de Deus nas nossas vidas. Tudo que você tem no teu coração, tudo que você tem na tua mente da palavra de Deus, só vai servir e só vai estar em alta se você tiver o Espírito Santo em alta na tua vida. Porque ele vai fazer vivificar tudo isso que está dentro de você, no momento certo, na hora certa, para a tua vida e para outros que estão à tua volta. Porque Deus sempre tem coisas diferentes. Eu anotei outras coisas aqui, mas não falei. Porque o Espírito Santo não direcionou para falar aquilo que ele tinha me falado mais cedo. Ele me deu outra direção, ele me falou outras coisas, me inspirou outras palavras. E isso a gente vê acontecendo aqui direto. O pastor Paulo, então, começa com uma coisa e não passa nem de uma frase do que ele escreveu. E só fala da inspiração de que Deus dá. Por quê? Depende dos corações que estão aqui, depende de cada um de vocês. Depende de cada um que está lá assistindo. Então, se eu não tiver o Espírito Santo para direcionar, para poder falar, e eu aqui atento para poder ouvir, eu não vou ser uma bênção para você.
Você vai entrar e vai sair daqui sem ouvir uma direção, sem ouvir uma palavra, sem ouvir a voz de Deus. Mas por a gente estar buscando, estar ali pertinho. Josué estava deitado lá, ouvindo, dormindo, mas estava ao pé da arca. E ele ali pôde ouvir a voz de Deus. Audível. Ao pé até de ele ir lá no profeta e perguntar: o Senhor me chamou? Estou aqui. Ele, rapaz, volta para dormir, rapaz. O profeta que já estava velho, já cheio de religiosidade já no coração dele, não escutou a voz de Deus. E ele foi falar com o profeta jovem, novo, que estava nascendo ali, estava ressurgindo ali, estava surgindo ali. E por 3 vezes ele ouviu a voz, uma voz audível, porque ele estava deitado, próximo, ele estava perto da arca, ele estava ali junto, se relacionando, tendo comunhão. Às vezes a gente fica chateado, aborrecido, porque a gente quer uma coisa, quer ter, quer fazer, quer ter pressa, e Deus está falando assim: não estou, cara, eu tenho uma coisa melhor para você. Ou então não é esse momento. Quem é que está na direção da tua vida? Quem é que tem o controle da tua vida? É você que quer que Deus te siga e te abençoe? Paulo chega a orientar até Timóteo, se não me engano é Timóteo, para não impor as mãos precipitadamente para orar, porque senão você acaba fazendo parte das obras infrutíferas. Porque como é que eu vou estender minha mão, orar por você, se eu não souber o que é e abençoar alguma maldade que você está fazendo? Então como é que você quer que Deus te abençoe uma direção que você está querendo, que aquilo está te levando para um abismo? A gente não consegue enxergar um palmo à nossa frente, irmãos. Não fique ansioso. Coloque diante de Deus. A palavra diz em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. Tempo para todas as coisas. Tudo aquilo que você quer, que é lícito, condiz com a palavra de Deus, vai chegar na tua vida. Se prepara. Se prepara. Se capacita. Se coloca. Eu acredito que hoje eu estou aqui, hoje eu sou pastor de uma igreja, dessa igreja, porque me permiti Deus trabalhar na minha vida. E Deus, eu estou dizendo isso para você porque Deus me falou. Eu preparei você, eu capacitei você, eu instruí você, eu fiz você passar por coisas que te capacitaram para estar aí agora onde eu estou te levantando. Mas isso não foi da noite para o dia. Eu tenho alguns anos de convertido, eu tenho alguns anos de casado. Eu não queria casar, mas Deus me orientou. Vai casar. Mas eu não queria. Porque o meu relacionamento com Deus era tão grande, e é ainda, que a presença de Deus, ela é real para mim. E Ele era a pessoa que eu precisava. Não preciso de mais ninguém. Eu não preciso de uma mulher do meu lado. Eu tenho Jesus. Eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso dos prazeres da carne. Porque o prazer com Jesus é infinitamente maior e melhor. Não estou desprezando. Não estou desprezando. Os prazeres também de um casamento. Não é isso? Mas entende? A presença de Deus é tudo na nossa vida. É tudo para nós. A presença dEle, a gente dispensa qualquer outra coisa que o mundo possa querer oferecer. Por isso que Jesus, na tentação, Ele não se prostra diante do diabo. Por tudo aquilo que ele tenta mostrar para Jesus que poderia ser melhor, Jesus já sabia quem era o Pai. Ele, rapaz, tu pode me oferecer todo o poder do mundo, todos os prazeres da carne, não vai chegar aos pés do que Deus tem para mim. Moisés fez isso, largou o Egito, ele ia ser o próximo príncipe, ser levantado, ele largou tudo para lá. Ele não quis mais saber daquilo, por quê? Ele já contemplava, ele já via que Deus tinha para eles era infinitamente melhor. Paulo fala sobre isso, né? É incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nesse mundo. Esse mundo não tem nada para a gente. Não tem nada que possa nos acrescentar. O mundo jaz no maligno. Esse governo está corrompido.
A gente não pode, nem precisa esperar nada dele. Tudo vem, para mim e para você, do céu. Tudo vem e é provido por Deus. Por mais que o mundo possa estar nesse caos, o mundo possa estar num deserto total. A gente conhece que o povo passou pelo deserto e foi suprido de todas as suas necessidades. A água vai vir da rocha, vai brotar do chão, vai descer do céu, a codornize vai vir do céu, tudo vai vir para as nossas mãos. A gente não precisa se preocupar, mas para isso nós temos que nos fortalecer em Cristo, na presença da realidade dele nas nossas vidas, na comunhão com ele. Eu vou até falar algo que eu percebo agora, inspirado por Deus, que eu não gosto de falar disso porque é do meu relacionamento, mas quando eu me casei, os primeiros meses para mim foi muito difícil, porque para mim eu estava traindo Jesus, porque o meu casamento era com ele. Eu orava tanto, eu buscava tanto, eu orava, lia tanta palavra, e a realidade dele, eu conversava com ele, que meus primeiros meses foi difícil. Falei, Jesus, eu não quero me afastar de ti, não quero. Eu quero estar aqui. Eu quero estar aqui. Parecia que eu estava traindo Jesus. Vê se pode. Por causa da consciência de que nós somos dele, da presença dele, do relacionamento dele, que é infinitamente melhor. Mas para você perceber isso, você tem que pagar um preço. Eu não gosto de falar pagar preço. Você ganhar tempo, né? Pagar preço, a gente sair da presença dele para fazer qualquer coisa fora. Mas a presença dele, você está ganhando tempo. Então que isso seja uma realidade na tua vida. Eu quero acreditar que você já vem fazendo isso e que a partir de hoje você vai intensificar mais ainda esse relacionamento, essa comunhão com o Pai. Amém? Seu Deus, meu Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela tua presença. É um prazer para nós, meu Pai, é uma honra para nós podermos hoje estar diante da tua face, diante do teu trono, por um preço que o Senhor pagou na cruz do Calvário, sem se poupar, sem fazer a tua vontade, meu Pai, porque ali, Jesus, o Senhor se despiu de toda a tua vontade e fez a vontade do Pai, nos dando o exemplo de como nós devemos fazer. O Senhor se preparou 30 anos buscando o Pai, se relacionando com Ele para um momento apenas, que foi a cruz do Calvário, para passar por aquele momento. E a tua palavra diz, meu Pai, que foi para isso que o Senhor veio. E como o Senhor sairia dessa obra a ser feita? Largaria para lá, deixaria para lá? Não. O Senhor foi para lá porque o Senhor amava o Pai, conhecia Ele, sabia que Ele era fiel na sua palavra, sabia que Ele ia cumprir a palavra dEle. Na verdade, Ele estava contigo. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é conosco todos os dias de nossas vidas, que nós não precisamos nos preocupar com nada, que por mais que uma mãe se esqueça de nós, uma mãe que amamenta seu filho se esqueça de amamentá-lo, se esqueça do seu filho, o Senhor nunca se esquecerá de nós. Obrigado, meu Pai, porque a tua palavra diz que o Senhor vai cumprir todos os dias de nossas vidas. Obrigado, meu Rei, porque a tua palavra diz que com o teu Espírito nas nossas vidas, Ele vai nos falar tudo aquilo que Ele ouve do Senhor. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor nos deu esse ouvido para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para falar. E obrigado porque o Senhor fala, Pai. E obrigado porque através da tua palavra que o Senhor fala, o Senhor nos mostra a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, meu Pai, porque nós podemos ter esse relacionamento contigo, com o único Deus verdadeiro, o único que vive e reina para todo sempre, o único que está sentado à destra do Pai, assentado nos lugares celestiais. Obrigado, Pai, por o Senhor se revelar, esse Deus maravilhoso que cuida de nós, esse Deus de amor, Deus de graça, Deus de misericórdia, um Deus de compaixão, um Deus que é toda a nossa plenitude, que é tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos, e é muito mais além daquilo que todos nós necessitamos e precisamos. O Senhor é tudo em todos, o Senhor é o corpo, o Senhor é o cabeça da igreja, o Senhor é o coração da igreja, posso dizer. E obrigado, Pai, por podermos ter esse relacionamento contigo, olhar para Ti e aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Obrigado, Pai, por o Senhor nos trazer para perto de Ti, nos enxertar em Ti, na videira verdadeira, e nos chamar de Teus filhos, de nos dar o Espírito que clama, Abba, Pai, de podermos falar contigo, e o Senhor nos ouve, e podemos ouvir de Ti.
Obrigado por esse relacionamento maravilhoso, Pai, com que o Senhor tem conosco e nos permite a ter contigo. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Pai. Obrigado pela Tua palavra por semeada no coração deles. E que essa palavra cresça, Pai, e venha germinar 30, 60 e a 100 por um. Venha crescer, meu Pai, como o bambu da China. Se eu não me engano, é o bambu da China que cresce rapidamente, Pai. Para que todos nós, cada um de nós, venhamos ser fortalecidos e vivermos, meu Pai, segundo o plano e o propósito que o Senhor tem para todos nós, que é conhecer o Senhor. A Tua palavra diz que aquele que se glorie nisso, em me conhecer e prosseguir em me conhecer, diz o Senhor. Obrigado, Pai, porque nós nos humilhamos nessa noite diante da Tua poderosa mão e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para todo sempre, de eternidade em eternidade, pelos séculos dos séculos, estaremos contigo. Obrigado, Pai, por esse novo e vivo caminho, em nome de Jesus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos com o Teu Espírito, com a plenitude da Tua vontade, com a plenitude da Tua palavra, com a plenitude do Teu coração. Dá-nos espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento Teu, Pai. No nome de Jesus, eu quero Te agradecer, porque o Senhor se manifestou nessa noite, quebrou toda a obra do inferno de nossas vidas, porque Ele já foi envergonhado na cruz do Calvário e continua envergonhado. Por estrado dos nossos pés Ele está e podemos caminhar firmes em Tua direção, porque o Senhor nos chama. Sou eu, pode vir, vem que eu garanto, vem que eu te sustento, vem que eu te supro as tuas necessidades, vem porque eu sou aquele que vive e reina, vem porque eu sou a tua vida, vem que eu sou toda a tua plenitude, vem porque eu vou te mostrar quem tu és, eu vou revelar quem você é em mim, eu vou te revelar que você é mais que vencedor em todas as coisas. Vem que eu vou te mostrar que tudo já está feito. Você tem saúde no teu corpo, plena e perfeita. Tem cura, tem vida e vida em abundância, vida com qualidade. Vem que eu vou te mostrar que você é abençoado, que você é rico, que você é próspero. Vem que eu vou te revelar. Assenta à minha destra, enquanto eu coloco todos os teus inimigos para o estrado dos teus pés. E você vai me ver, e vai me reconhecer, e vai me glorificar, e vai me louvar. Em nome de Jesus, Pai, obrigado, porque Tu estás no nosso meio. Nós Te louvamos nessa noite, Pai, e rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. E todo aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Ti, Jesus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É isso aí, gente. Que essa noite possa ter sido uma bênção para vocês. Último recadinho.